Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar um pouco mais sobre cinema. Eu quero falar rapidamente aqui, em poucas palavras, tá? Um pouco sobre a mostra do Andrei Tarkovsky, né, que aconteceu no Estação Net Botafogo 1. Estou fazendo um vídeo aqui meio que improvisado, tá? Sem nenhum anteparo, coisa e tal. Tô fazendo uma coisa aqui meio que mais na orelhada do que nunca, né, no caso, né? E eu quero falar de três filmes do Tarkovsky, né, que passaram nessa mostra, tá? Quero falar aqui bem rapidamente sobre eles, até porque eles têm uma estrutura mais ou menos parecida, se é que eu posso falar isso, né? Essa foi mais ou menos a minha impressão, não sou nenhum especialista em Tarkovsky, mas eles pareceram ser bem semelhantes na sua estrutura. Os filmes são O Espelho, tá? Nostalgia e O Sacrifício, tá? Todos filmes bem grandes, né? Pelo menos 2 horas e meia de duração. Um tem 2 horas e meia de duração, os outros estão perto de 3 horas ou até passam de 3 horas, tá? E o que, que eu posso falar desses três filmes? O que, que esses filmes têm em comum, né? Eles têm cada um conta uma história diferente, tá? Você tem uma estrutura narrativa, você tem uma linha narrativa ali, entendeu? Mas isso não é o mais importante no filme. O mais importante no filme, né, é todo um conjunto de reflexões, né, que o Tarkovsky vai fazendo ao longo da exibição do filme, ao longo do transcorrer do filme, tá? E esses três filmes são muito parecidos nisso. Então você tem um fio narrativo que dá ali uma base, né, para você colocar essas reflexões, né? Não é a primeira vez que a gente vê filmes que fazem isso, né? Podemos falar de Limite, podemos falar de Idade da Terra, que eu já comentei aqui, né? E agora esses filmes do Tarkovsky, eles meio que partem também para isso, né? Um fio narrativo tênue, um fio narrativo que não é a coisa mais importante, não é a história contada que é o mais importante, mas sim todo um conjunto de reflexões que vão sendo feitos, né, ao longo do filme, né, no final das contas, né. Vamos falar rapidamente então do plot desses três filmes, lembrando que eu vou dar spoilers aqui, tá? Eu quero primeiro falar do Sacrifício. O Sacrifício ele fala de um jornalista, de um intelectual, tá, que está fazendo aniversário. Ele é um cara altamente erudito, né? Ele passa a festa de aniversário com a família dele e em meio a muitas conversas e reflexões, né, obviamente, e em meio a isso, o que acaba acontecendo? Sai no noticiário da televisão que a Terceira Guerra Mundial está para começar, né? E aí ele acredita que fazendo um sacrifício ele vai barrar, né, o fim dessa guerra e ele acaba botando fogo na própria casa, né? Onde ele vai justamente buscar esse sacrifício. Mas é um filme de muitas camadas. Por exemplo, os amigos dele da festa de aniversário, né, começaram a incitar ele a ir na casa da empregada doméstica, né, da família, né, para ele manter relações, né, com essa mulher, né, porque como o mundo ia acabar, né, ele queria, vamos dizer assim, ter um relacionamento, né, vamos dizer assim, mais íntimo com uma mulher antes do mundo acabar. A mulher acaba até cedendo, né, ou seja, você tem várias manifestações de um sacrifício aí no final das contas, né? E o filme termina, né, de uma forma muito melancólica, né? Porque ele bota fogo na casa, né? As pessoas acham que ele está completamente enlouquecido, ele é trancado numa ambulância e vai embora para o hospício, né? É um negócio meio louco, tá? Mas como eu falei para vocês, o mais importante aí é todo um conjunto de reflexões que esse filme traz, né? A gente pode falar também, por exemplo, né, do Nostalgia. O Nostalgia fala de um russo que vai à Itália, né, que está buscando, vamos dizer assim, respostas para sua própria vida, né, no final das contas, né. Ele tem uma ajuda de uma italiana que faz isso, né. Reflexões, reflexões, reflexões. Ele tem um desentendimento com essa italiana, ele fica lá vagando, meio que sem esperança de encontrar um sentido para a vida dele, até que ele encontra um italiano que é meio ruim das ideias, né, que trancou a família dele para a família dele não sofrer com os males do mundo, e a partir dali é que esse russo que estava buscando respostas para sua vida, né, ele vai começar a interagir com esse sujeito, ele vai começar, né, a justamente encontrar respostas para a vida dele, né, dessa forma meio translocada aí, tá?
Então já falei do Sacrifício, esse que eu acabei de falar foi Nostalgia, agora eu quero falar de O Espelho, que talvez seja dos três o mais autobiográfico dos filmes do Fassbinder, desculpa, do Tarkovsky, tá? Esse filme do Espelho, né, ele se passa em três momentos, gente. No pré-guerra, no pré-Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Ele também fala de um personagem, tá, que vai vivenciar esses três momentos, que também é um cara casado, tem contatos com determinadas mulheres, sendo que uma das atrizes do filme vai fazer mais de uma personagem, né, que foram as mulheres desse protagonista desse filme, né? E o filme ele vai mostrar momentos, né? Ele vai se inspirar em momentos da vida do próprio Tarkovsky. O grande detalhe é que a estrutura narrativa desse filme talvez seja a mais fragmentada de todas. Por quê? Porque o filme vai ter várias idas e vindas, né? Nessas três épocas, no pré-guerra, durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, tá, gente? E no pós-Segunda Guerra Mundial. E o filme fica uma loucura, né? Porque você acaba tendo personagens, atores, né, que vão interpretar personagens diferentes de diferentes épocas e você pensa que é sempre o mesmo personagem. Então, é uma loucura esse filme também, né? Então é o que eu posso mais ou menos falar desses três filmes, né? Das impressões, né, que você tem sobre esses três filmes. O grande barato desses filmes é você entrar na vibe reflexiva dele. Eu acho que a grande questão ali, ele está fazendo várias reflexões sobre várias coisas que estão acontecendo, né, na vida, coisa e tal. Ele fica realmente fazendo essas reflexões, né, e as histórias não têm tanta importância. A única coisa que eu queria falar um pouco mais sobre o Sacrifício é que é o último filme dele, que foi feito na Suécia, né? É um cenário bem de Bergman mesmo, tem até gente da equipe do Bergman trabalhando com ele, né, no caso, tá? E é um filme que ele já estava numa espécie de autoexílio, né? Ele já tinha saído da União Soviética, né? Ele, o Espelho ele também fez, perdão, o Espelho não, o Nostalgia ele também fez na Itália, né? Também teve isso, né? São filmes que ele faz fora do país dele, né? Da União Soviética, né? E o que acontece? Ele estava num momento muito complicado quando ele fez o Sacrifício, por quê? Porque o filho dele, por exemplo, estava proibido de sair da União Soviética. Ele não podia sair da União Soviética, né? Por aqueles motivos todos de burocracia estatal que não deixavam as pessoas saírem, esse negócio todo, né? E ele estava realmente sentindo falta do filho, tanto que ele dedica o filme para o filho dele, né? No final das contas, né? Então são três filmes do Tarkovsky, gente, muito curiosos. Você precisa ter uma baita de uma paciência para ver esses filmes, tá? Mas os filmes são premiadíssimos, né? Realmente ganharam vários prêmios, prêmios de júri em Cannes, né? Essas coisas todas, né? Mas são três filmes que na sua estrutura são muito parecidos. Eles falam de três histórias ali, para, vamos dizer assim, eles estabelecem um fio narrativo para dar um suporte para quê? Como se o fio narrativo fosse a corda de um varal e você vai pregando as roupas que são as reflexões do filme, que isso que é a coisa mais interessante, né, nesses três filmes no final das contas, né? Agora, tem que ter muita paciência, gente. Não vou negar para vocês, não. Tem que ter muita paciência para um filme desses, para esses três filmes, tá? Mas ele é um cara que tem essa vibe e é um cara muito reconhecido, tá? A galera considera ele, vamos dizer assim, um excelente cineasta, né? As pessoas pensam muito mais no Solaris e no Stalker, né? Mas tem esses outros filmes. Ele fez praticamente só 8 filmes na vida dele, né? Aquele TCC do Rolo Compressor e o Violinista, né? E mais 7 filmes, né? Todos esses filmes passaram nessa mostra do Tarkovsky, né? Que teve na Estação Botafogo. Estou falando de alguns deles aqui. E de repente, né, num futuro próximo, se eu encontrar mais algum filme dele no YouTube e eu possa assistir e também fazer um vídeo aqui. Por exemplo, Andrei Rublev, né, que é um outro filme também importante dele, tá de 3 horas e meia, tá? Ele está disponível no YouTube com legendas em português, pelo menos na data de realização desse vídeo aqui. Nós estamos no dia 21 de março de 2024.
Tá certo, gente. Então, foi só um apanhado geral sobre esses três filmes para ficar registrado, tá? Não vou fazer análises profundas sobre o Tarkovsky, até porque eu acho que eu não tenho competência suficiente para isso, tá? Mas eu tô falando aqui desses filmes para vocês saberem que esses filmes existem, entendeu? E que eles merecem realmente a atenção de vocês. Tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Hoje eu tô fazendo vídeo aqui meio que mais na orelhada do que nunca, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtodojunto.com.br, meu canal no YouTube é Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose é Lohse e Rezende é com Z, tá certo? Eu vou desligar porque tá um calor insuportável aqui, tá? E eu tô ficando cada vez mais suado aqui, tá aparecendo já o meu suor, né? E é melhor eu desligar, parar por agora, tá? E fica essa dica aí para vocês, tá bom, gente? Um abração, fui e até a próxima.